o que as mulheres querem dos homens e o que elas podem dar para os homens, além daquilo que você sabe que os homens gostam. Pois é, não é só os homens que gostam, as mulheres gostam também, né? E quem não gosta, eu falei isso hoje com os meus alunos, que mulher que não gosta, ela tá com algum desequilíbrio, com certeza. E enquanto a gente aguarda a nossa convidada especial para eu poder dar algumas informações, gostaria de saber, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem aí? Tá tudo certo? Dá para ouvir? Quem chegar depois e for ver essa live no Instagram, adianta um pouquinho até a minha convidada chegar, que ela já chegou aqui. Bem-vinda, Oi. Dani! Oi, Lari! Como você está? Tudo bem? Graças a Deus, melhor agora. E você? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Deixa eu Eu passar um. melhorou aqui um pouquinho. Agora fala um pouquinho porque para mim ficou meio ruim a ligação, a conexão. Vocês estão me vendo? Estão me ouvindo bem? Tá tudo certinho Agora aí? sim. Muito bem. Olha, Dani, muita gratidão. Daqui a pouquinho eu vou te pedir para você se apresentar para as pessoas, para os meus seguidores, né? E eu quero falar com o pessoal que está chegando aí, que essa demanda de fazer essa live surgiu porque vários homens me procuraram para falar que as mulheres não dão, né, a mínima pelo que eles fazem tudo por elas, que elas querem ser colocadas em pedestal, que elas querem que paguem a conta, que elas querem que façam de tudo e elas não dão nada, né? Ou dão apenas o sexo, ou nem dão o sexo e só reclamam pelos mínimos erros. E eu vou falar um pouco também para as pessoas que, nos seus convidados, né? As pessoas que te seguem. Eu sou uma terapeuta holística, eu trabalho com homens, né? Eu tenho uma história pessoal com homens por causa da perda do meu pai. Comecei a trabalhar aqui no Instagram no ano passado e meu foco era para essas questões emocionais. Mas, Dani, quando eu fui começar a estudar os homens, eu me deparei com tantas questões, porque até então a gente só escuta um lado, né? O lado das mulheres e tudo é o que a gente se interessa mais, mas de repente eu me vi ali imersa em tantos problemas que aí eu falei, gente, eu preciso de ajuda aqui para falar com esses homens que existem sim mulheres que querem fazer diferença, existem sim mulheres de valor, existem sim mulheres que não são mais vítimas do feminismo, que elas estão se construindo, que elas estão se reconstruindo por causa da quantidade de problema que o feminismo já causou, né, nas vidas delas e eu, pelo menos, falo por mim, né, na minha própria vida também, né, em relação a muitas coisas que a gente faz, né, no automático, porque a gente repete uma coisa que já vem desde a época da minha mãe, né? Então você já vê quantos anos a gente já está aí, né, entrando. Então, assim, a Dani, ela é uma pessoa perfeita para poder falar, porque a Dani trabalha com mulheres, a Dani, ela é mentora de mulheres e ela tem uma pegada do feminino, não do feminismo, do feminino, né? De tornar a mulher mais doce, mais acessível, mais carinhosa, caridosa, enfim, glamurosa e também mais conhecedora dos seus deveres para com os homens. Então, enquanto muitos homens, eu não vou botar aqui todo mundo no mesmo balaio, né? Porque não é assim. Então, enquanto muitos homens estão reclamando do comportamento das mulheres, né? Eu preciso falar para esses caras que me acompanham aqui que não, tem muita mulher que quer fazer a diferença, que quer um relacionamento sério, que não quer simplesmente receber e que tem muito para dar também, além daquilo que a gente sabe que os homens adoram
e que nós mulheres gostamos também, né? E se tiver alguma mulher que não gosta, faz favor de fazer uma terapia para poder se reequilibrar nisso aí. Agora, eu vou pedir para o pessoal que está aqui assistindo para encaminhar essa live. Tem um aviãozinho aqui embaixo, aí embaixo da Dani aí, ó. Encaminha essa live para os seus amigos, para suas amigas, principalmente para os homens, porque os homens eles precisam saber que tem mulheres de valor querendo fazer a diferença, né? E eu quero agradecer aí a presença das seguidoras aí da Dani, que estão aí chegando, e também para os meus. E qualquer pergunta que vocês quiserem fazer, por favor, coloquem aqui nesse balãozinho aqui de interrogação, porque eu tenho certeza que se vocês não participarem, não vai valer a pena, mas eu tenho certeza que vai valer muito a pena aqui o que a gente tem para falar. Dani, você me desculpa, mas agora é com você, minha querida. Se apresenta para a gente, por favor, eu quero muito que os meus seguidores te conheçam também. Lara, eu quero agradecer você por essa confiança, por me chamar para a gente fazer essa live. Eu, assim, acho muito importante o seu trabalho, porque realmente a gente vê hoje bastante conteúdo em todos os lugares, sempre voltado para a mulher. E eu até recebo muitas meninas, né, que eu atendo ou no direct, falando que às vezes o marido não se interessa, mas não sei se é bem isso. Talvez seja também uma falta de a gente estimular os homens a também olhar para certas questões, né? Eu trabalho com feminilidade já vai fazer 3 anos. Já vai fazer 3 anos que eu estou estudando esse tema por uma necessidade que até mesmo ainda não estava visível. Eu não estava consciente da feminilidade, como você falou, né? Para mim, esse tema da feminilidade, ele era completamente desconhecido. Eu nem sabia que existia essa questão do feminino. E hoje eu vejo a importância da gente se formar mulher e da gente se formar homem também, né? Do homem se formar homem. E acredito que deve ser um desafio também para você, assim como no início foi para mim, porque eu precisei passar por certas transformações, por enxergar as coisas como são e perceber o quanto o pensamento feminista, ele influenciava as minhas decisões, influenciava as minhas escolhas. E depois eu tive essa consciência. E hoje o que eu quero fazer é, como eu percebo que o movimento feminista ele começou lá na época de 1848, com o sufrágio. A intenção era simplesmente fazer a mulher poder votar também. Essa era a intenção inicial. Só que do jeito que a coisa foi caminhando, tem uma base ali que é para fazer a mulher se revoltar contra a própria condição feminina, desvalorizar o ser da mulher e ela buscar ficar parecida com o homem, ela competir com o homem. Então, o que eu vi foi um grande desmerecimento da feminilidade. E hoje o meu trabalho é valorizar a condição da mulher, para fazer com que ela enxergue que ela é mulher, feminina e o quanto isso sim faz parte da natureza, faz parte da estrutura, para que ela não negue a si mesma. Ela não precisa ir para o mundo e ficar igual ao homem. Nós somos diferentes. Nós não somos iguais em questão de matéria, em questão do nosso organismo, nosso corpo não é igual, a nossa mentalidade, a forma que a gente recebe o mundo, a forma que a gente age no mundo é completamente diferente. Deu uma travada aqui para mim. Travou? Travou para mim aqui. Eu não sei se foi o meu ou foi o seu. Voltou. Voltou? Tá tudo certo aí? Sim. Epa, travou de novo, hein? Eu tirei do Wi-Fi aqui exatamente para não travar. Ai, que bom. Podem continuar dando coraçãozinho aí, que é gostoso de receber. É muito legal ver eles subindo. Obrigada, gente. Não sei quem é que tá mandando coração, mas obrigada mesmo. Oi, para mim também.
Oh, caiu? Ai, ai, ai. O que que será que deu? Pessoal, estão gostando da live? Tenho certeza que ela já vai entrar. Pois é, vamos ver se ela vai entrar. Eu tirei do Wi-Fi aqui porque eu acho que o 4G roda melhor. Ei, Dani, manda aí o convite, Dani. Entrar ao vivo aqui, pronto. Aí, vamos ver, hein? Voltei. Ei, você, por favor, não caia, não. Dependo de você aqui. O Instagram tá com mania de me boicotar nas lives. Já faz um tempo que tá assim. Ó, já pedi para o pessoal aqui mandar para o aviãozinho, vou pedir de novo. Mas, Dani, continua falando aí. Você estava falando muito bem sobre essa questão de a gente se reencontrar como mulher, né? Então, assim, eu falo para homens, mas assim, eu sempre falo com eles assim, eu não quero ensinar vocês a serem homens. É lógico que a gente acaba dando umas dicas. Agora, assim, no meu caso, como terapeuta, eu recebo muitas questões dos homens em relação ao relacionamento. E é muito triste eu, por exemplo, acredito no amor, né? Então, assim, é muito triste eu ouvir dos homens falando que o amor não vale a pena, que não existe mulher decente, ou enfim, que mulher, no final das contas, só vai querer ficar com o dinheiro dele, que vai querer fazer vingança. E essa fala que você teve em relação a da gente se olhar, da gente crescer, amadurecer, e não é uma coisa só da mulher, é também do homem, para mim, eu não quero fazer aqui a guerra dos sexos. Porque se eu começar a falar, homem não presta, mulher não presta, e na verdade não é desse jeito. Porque eu não estou aqui tomando partido, eu tenho um rapaz, eu tenho um filho, né, de 15 anos, e, enfim, eu não quero levantar nenhuma bandeira dizendo que homem não presta. O que que acontece, a verdade é que o ser humano tem um monte de defeitos, nós somos imaturos, influenciáveis, não conhecemos a verdade das coisas, a gente conhece uma parte, né, uma fatia, a gente não sabe da extensão. A gente nós seguimos religiões diferentes, mas a gente tem consciência que somos seres espirituais habitando um corpo, né, na matéria, e que tem muito mais coisas entre o céu e a terra do que crê a nossa vã filosofia. Estamos aqui num propósito, um propósito que é muito maior do que somente essa ladainha vitimista, né, de que mulher não. Igual eu já ouvi, né, que as mulheres não fazem nada, não querem ser carinhosas, não aceitam nada, enfim, todas essas questões. Mas É aí, muito. sem querer te cortar, eu gostaria de continuar te ouvindo. Não, Lari, é muito bom a gente ouvir o outro lado também, como a gente estava conversando naquele dia. Eu tô do lado de cá, ouvindo as questões femininas, as reclamações das mulheres. E do outro lado tem também as questões. Eu tenho amigos e o meu irmão também solteiro e com dificuldade. A gente vive hoje uma crise dos relacionamentos. Isso é inegável. E existe uma consequência que nós estamos colhendo por causa de coisas que aconteceram num passado não muito distante, aliás. Mas eu acredito, eu tô até com um livro aqui, que é o da Edith Stein. O nome do livro é A Mulher, Sua Missão Segundo a Natureza e a Graça. Eu tô lendo esse livro aqui e eu me deparei com uma questão maravilhosa que a Edith Stein trouxe. Ela foi uma filósofa alemã e da época do nazismo, ela inclusive morreu num centro de concentração e ela foi canonizada pela Igreja Católica. Então, ela virou santa. E a Edith, ela traz esse desafio do homem e da mulher. Nós precisamos enxergar a verdade, nós precisamos enxergar a coisa tal como ela é, para a gente saber com o que a gente está lidando. Então, a questão que a Edith Stein traz é o seguinte: na queda, lá no pecado, né, de Adão e Eva, existiu a perversão da criação humana. Então, para que o ser humano foi criado? Para a perfeição, para habitar no paraíso. Então, a queda subverteu o valor, essa intenção humana, e desde então, homem e mulher vivem nessa tensão. E nós estamos aqui em busca de restaurar a figura feminina e masculina. E nós temos um modelo, porque se por um lado aconteceu a queda,
do ser humano, onde ambos tiveram participação. Por outro lado, houve também essa restauração pela figura, pelo símbolo de Maria e de Jesus. Estão neles a nossa busca, nossa mira precisa estar nessas duas figuras que nos demonstram a natureza feminina, a natureza masculina puramente representadas, para que aí sim o homem e a mulher eles possam restaurar essa unidade, porque nós somos unidade, não existe guerra, não existe a gente tá lutando em vão. É para se unir, é uma unidade, porque os dois eles formam a perfeição da criação. Porque se Deus fez dois, não foi à toa que ele fez imagem e semelhança. Cada um tem uma representação da face de Deus. Então a mulher representa uma face e o homem representa a outra. E eu costumo trazer isso, que a face da mulher, assim como Deus, ele age no mundo, na coisa concreta, naquilo que a gente vê, sente. A gente sente o mundo, a gente vê o mundo. A gente também não sabe quem Deus é. É um mistério, ninguém nunca viu. Então, essa fase que se mostra, que executa e que age é o masculino. E essa face misteriosa é o feminino. Então, são duas coisas que são completamente essenciais para a nossa existência, inclusive. Então, hoje a gente vive uma crise de relacionamentos. Posso continuar falando? Senão me empolgo. Pode, é exatamente o que eu trago aqui. Eu não costumo trazer muitas coisas religiosas, apesar de eu ser bem espiritualista, mas as duas forças, elas são complementares, elas são necessárias, elas são inatas. Elas não podem se sobrepor, elas devem andar em movimento, igual aquele símbolo do Yin Yang, que faz aquele movimento que se complementa e que se perpetua, né? E é perfeito isso que você falou, porque numa sociedade onde a gente fica desvalorizando o masculino e desvalorizando o feminino, ninguém acaba se entendendo, porque da mesma forma que a gente desvaloriza o feminino quando fala para a mulher para ser mais parecida com o homem, a gente desvaloriza também o feminino no homem, porque nós carregamos as duas essências em nós, né? Nós mulheres temos a maioria no masculino, aliás, desculpa, a maioria no feminino e um pouquinho do masculino, que é essa força que nos faz, por exemplo, estarmos agora nessa live, né? Falando e tudo, contribuindo, é do masculino, isso é do masculino que está em nós. E o feminino do lado dos homens também, que foi também minado, destruído, essa coisa de voltar para dentro de si, essa coisa de buscar a espiritualidade, de fazer uma meditação, de fazer uma oração. Então, o meu trabalho com os homens, ele está bem voltado para isso, de fazer esse resgate da espiritualidade no homem, né? E, enfim, eu acho que a gente não está falando duas coisas diferentes, não, sabe, Dani? A gente tem a nossa visão, ela está bem alinhada, inclusive, não é uma visão diferente. E, enfim, com isso a gente vive essa guerra nos relacionamentos, com isso a gente vive, assim, pessoas que estão menosprezando o masculino e o feminino. Enfim, as queixas, foi engraçado quando a gente conversou, né, offline, porque eu levando as queixas dos meus homens e você trazendo as queixas das suas mulheres, né? Mas aí eu quero falar com você sobre isso agorinha, mas eu só quero deixar você terminar de falar aí. Não, essa questão da desvalorização, essa desconstrução do masculino, isso é prejudicial para o homem e para a mulher também. Com certeza. Porque uma vez que essa questão do masculino, a virilidade, ela está ligada à força. Mas não só a força, porque o homem, ele é estruturalmente mais forte. O músculo dele é mais duro justamente para suportar mais o peso do mundo. Justamente porque para o homem a conquista ela é importante. Então, ir lá, executar, agir. O homem é mais direto, o homem ele é mais incisivo. A mulher não, a mulher ela já é mais maleável, ela já pode demorar muito tempo ali para tomar uma decisão. Então, para o homem é mais fácil o agir, o executar, o fazer, né? E ser direto ali no que ele quer. Só que uma vez também que ele não tem o acolhimento, ele se torna muito rígido.
E isso não, pode não ser tão bom assim. Para ele não. Aí a mulher apresenta esse descanso. A mulher, ela é o consolo mesmo. Ela é esse porto para ele poder descansar. E aí a gente tem essa figura até nas guerras. Os homens de antigamente que iam para as guerras. Aonde a cabeça deles ficava? O que dava força para eles vencerem a guerra? Era o voltar para casa. Porque ele pensava na família, ele pensava que tinha alguém lá esperando por ele. Então, esse é alguém que ele ia chegar ferido, isso é um símbolo, né? Uma representação de uma figura de um homem, ele voltando do exército, ferido, machucado, e ele encontrando alguém ali que vai acolher, abraçar, para ele poder descansar, para ele poder ser cuidado. Perfeito. E isso aí você já está respondendo até uma perguntinha que eu vou te fazer mais para frente, mas vamos lá. Por parte dos homens, recebo muita questão da insatisfação, e eu gostaria que, se os homens estivessem aí me ouvindo aí, eu gostaria que vocês escrevessem dentro dessa caixinha de perguntas aqui, porque os comentários estão passando muito rápido e eu não estou conseguindo perceber aqui, está meio transparente para mim. Mas eles falam, por exemplo, que tem mulheres que não cuidam do lar, ou mulheres, por exemplo, interesseiras que saem com eles só para eles poderem pagar a conta, ou eles falam que elas não têm compromisso com a verdade e seduzem, usam a sedução para sexual, né? Ou seja, elas se insinuam o tempo inteiro para depois dizer não, né? Então, assim, eu sinto que... Ah, outra coisa, elas não são muito claras no que elas querem, ou seja, elas dão mensagens muito dúbias, e alguns deles que já têm um relacionamento também falam em relação a, por exemplo, a algumas agressões domésticas da parte delas, das mulheres, para com eles, ou seja, que ele é um inútil, que ele é um folgado, que ele não faz nada, que ele não sabe fazer as coisas, e enfim. E eu já fiz até uma live sobre a violência doméstica, onde o homem é a vítima, né, da história, mas eu nem estou chegando lá nesses finalmente aqui nesse papo. Estou falando mais das reclamações que as mulheres fazem, e a ponto de ofender, né? De magoar, de frustrar. E você, Dani, quais são as queixas que você ouve das suas mentoradas sobre os homens? Lari, são muitas queixas, são inúmeras queixas, mas o que eu observo? Eu gosto sempre de atravessar as palavras e chegar no núcleo da coisa. A gente passou por um período, até uma questão da evolução mesmo da sociedade, que é o pensamento, a influência do pensamento moderno. Nós somos influenciados a ficar muito racionais, a racionalizar demais a vida humana. A vida humana, ela é muito ampla, é muito vasta. Não dá pra gente fazer uma lista de mulheres façam isso, homens façam aquilo e pronto, vai dar tudo certo, é uma receita de bolo, basta vocês resolverem a fórmula, né, mágica e tá tudo certo. Cada vida, a gente precisa saber que cada vida é um universo, é um mundo particular. Cada ser é um ser único. E a gente vem sendo influenciado, a nossa ciência está muito exata, a nossa filosofia, a forma que a gente lida nos relacionamentos, está tudo uma conta de matemática. Então, a gente começou a olhar um para o outro com base só na matéria. O que esse homem pode me oferecer? O que essa mulher pode me oferecer de bom? O que o outro tem para me dar? Então, é sempre esse olhar do que eu vou ganhar em troca. Deixa eu fazer conta de matemática, se vai valer a pena eu sair da minha casa para me encontrar com ele, ou se vai valer a pena eu sair da minha casa, né? Então, o olhar humano parou na matéria. As pessoas não atravessam a alma, não atravessam o ser, não buscam a existência. Essa crise atual é por conta desse pensamento cartesiano.
penso, logo existo. Da gente achar que tudo está na nossa cabeça. A verdade é relativa. Então, as coisas foram tudo relativizadas. Eu não tenho nada para me apegar. Eu não tenho uma verdade para seguir. Eu não tenho um modelo de mulher para buscar. Eu não tenho um modelo de virilidade de homem para buscar. Eu faço o que eu quero. Eu sou quem eu quiser. Eu sou o que eu acho. E aí veio o movimento feminista para tirar a mulher de dentro de casa, para colocar na mulher o interesse pela conquista que tantas vezes foi masculina, mas numa intenção de menosprezar a condição feminina, dizendo assim, olha, a vida dos homens é melhor, a vida dos homens é mais fácil, então vamos lá, né? Vamos nos interessar pelo universo masculino. E aí o que a mulher faz é perder o interesse pela formação dos filhos, perder o interesse pelo amor da casa, da família, e o homem perdeu o interesse pela mulher, porque a mulher, ela não é mais uma poesia como antigamente. Muitas musas, muitas mulheres serviram de inspirações para músicas, para arte, para literatura. Temos muitas musas por aí, né? De Machado de Assis, enfim, de Dom Quixote. Tem várias mulheres que elas representam essa figura do interesse pelo homem. O interesse do homem hoje passou a ser carro, videogame, futebol. A mulher deixou de ser interessante, a mulher perdeu o mistério. A mulher hoje, ela mostra muito o corpo, tá tudo muito, ela se entrega de bandeja para o homem. Então, porque ela tem uma carência, ela quer suprir, ela não se conhece, ela não se posiciona. O homem também, por conta dessa modernidade, o que acontece? Veio também a pornografia. Então, vamos olhar para a mulher como uma capa só, um corpo só. Então, eu olho para ela e vejo ali o que ela tem de bom que me atrai. E aí, a libertação sexual da mulher também. Olha, você pode ter dos homens apenas usar os homens. Então, já que os homens... E aí, essa questão de colocar todo mundo numa mesma panelinha e dizer o que os homens querem é só bagunçar com as mulheres. Mas não são todos os homens. Eu sou casada. Meu marido é um homem maravilhoso. Ele nunca me faltou com respeito. Então, não são todos os homens. E aí, o que o movimento feminista fez? Homem não presta. Então, já que a gente... Então, vamos se igualar a não prestar também. Vamos passar a usar as pessoas, né? E aí, hoje em dia, o relacionamento, ele tá superficial. Se ele não faz o que eu quero, ele não me serve. Se ela não faz o que eu quero, ela não me serve. Enquanto a gente não aprender, primeiro, a amadurecer, eu não sou responsável pelo desenvolvimento do outro. Eu sou responsável pelo meu. Assim como o homem não é responsável pela mudança da mulher. Ele é responsável pela mudança dele. Cada ser humano, cada indivíduo só pode garantir a própria mudança. Então, a gente olhar e falar assim, como mulher, como eu posso ser uma mulher melhor, uma mulher de verdade? Como homem, como que eu posso ser um homem melhor? A gente só se relaciona do lado de fora com alguma coisa que tem do lado de dentro. Então, uma coisa que eu falo muito para as meninas que chegam falando, trazendo pontos, eu falo assim, beleza, isso aí que você está me falando. Você nunca percebeu isso nele? Você está casada há X anos. Você nunca, quando você namorava, você nunca percebeu que ele era assim? A gente sabe, em algum momento a gente só não confessa. A gente sabe quem o outro é quando a gente bate o olho na pessoa. Porque, como diz Julián Marias, a pessoa vem no rosto. Não dá para você falsear a alma. Se você conseguir olhar no olho da pessoa, você vai perceber se ela está sendo falsa ou verdadeira. Só que como a gente perdeu o interesse por isso, a gente fica na carne e na matéria. Então a gente não se conhece mais. A gente não se conhece mais a nós mesmos. E a gente também não quer conhecer o outro. A gente quer usar o outro. Então quando a gente passar a conseguir enxergar a pessoa como ela é, ter essa abertura da alma para receber a alma do outro e falar, eu não quero essa pessoa para minha vida. Porque ela tem isso aí, aquilo, e eu não quero. Se eu tô me envolvendo, é porque tem algo dentro de mim que tá me mostrando ali nessa pessoa. Porque se eu tô compactuando com o que ela tá fazendo comigo, é porque eu tenho isso dentro de mim em alguma medida. Perfeito. E nesse tempo onde a gente vê mais o que a pessoa tem do que a pessoa é, né? A gente está se envolvendo com o que ela oferece de material sem olhar realmente a essência, né, do ser.
A gente realmente não vê o ser, né? E até a gente se despir dessa necessidade do material e sair dessa, dessa imaturidade espiritual mesmo, porque eu acho que isso é um grau de evolução, né? Você está olhando para a pessoa com sinceridade, é, isso leva um tempo. Então, isso não é próprio apenas das mulheres, não é próprio dos homens, isso é próprio da humanidade, que está num caminhar de evolução e que ainda está aprendendo. E a gente está se equivocando, e tem gente que está abrindo os olhos e está caindo. Então, eu não sei, Dani, se você conhece, as suas seguidoras conhecem, mas muito recentemente eu adentrei num universo muito novo para mim dos homens, por causa do meu trabalho, que inclusive tem até alguém aí do Red Pill, né, a comunidade Red Pill, eles não são uma comunidade nem um movimento, mas é uma nova filosofia de vida que surgiu para fazer frente aos desmandos do feminismo e que faz uma propaganda para que o homem se mantenha sozinho. Ele tenha relações sexuais avulsas com garotos de programa, porque sai muito mais vantajoso do que ele, de repente, ser acusado que ele fez, passou que ele fez um estupro com uma mulher, né? Ou, por exemplo, se envolver com uma mulher que daqui a pouco vai pegar e por infantilidade e por raivinha, por qualquer motivo que ele possa ter feito, brincar com, por exemplo, em relação a tirar todos os, os bens desse homem, por exemplo, que ele construiu durante a vida, e enfim, né? Ou usar as crianças para poder machucar, para poder se vingar, e enfim. Então, assim, a gente está num momento delicado na história, onde as cobertas, os tapetes estão sendo levantados, e aquela sujeirada está sendo mostrada, e muitas pessoas alérgicas já estão abrindo os olhos. Então, esse movimento é do MGTOW, e também desse movimento novo que surgiu com você, com a Cíntia, com a Ariana, com a Nicole, com outras mulheres que estão fazendo um resgate sincero do feminino nas mulheres e alertando elas o seguinte: olha só, olha o que você está fazendo com a sua vida. Porque se você trocar a sua vida, a sua juventude para estar com um homem só porque o que ele vai te dar de material, você está, na verdade, estuprando o seu espírito. Você está fazendo uma violência contra você mesmo. Porque isso é um interesse na matéria em detrimento do ser, né? E aí o que a gente vê? Um monte de relacionamento de pessoas se separando, várias pessoas se suicidando, várias pessoas em crises de ansiedade, em infelicidade, e pior de tudo, que eu acho assim, sabe, não é somente a questão do casal, mas as crias desse casal, ou seja, os seus filhos, porque os filhos, eles perdem total referência, porque se eu vejo a minha mãe que casou com meu pai e ela fazia certas coisas com meu pai, e meu pai fazia certas coisas com ela, é isso que eu aprendo, é isso que eu perpetuo, é isso que eu levo para a minha vida amorosa, é isso que eu vou conversar com os meus amigos, é isso que se normaliza. E aí fica assim, uma coisa como, aliás, o que é comum, né, mas não é o normal. Porque o normal, gente, não sei se eu vou ser muito demodê, se eu vou ser muito cafona, mas o normal são duas pessoas que estarem juntas pelo amor e não pelo que a outra pode proporcionar. Uhum. Lari, a gente combater o mal com o mal revela que nós somos apenas a outra face do mesmo. Nós somos mais do mesmo. E assim como o feminismo parte do pressuposto... Sou obrigada, amiga. Assim como a gente vê o feminismo partindo do pressuposto de levantar uma guerra, e eu nem digo que é só contra os homens, porque as mulheres se prejudicam muito mais. Eu acredito que é contra a família, contra a base familiar. Levantar uma guerra com as mulheres é partir do pressuposto que nenhuma mulher presta, ou partir do pressuposto que nenhum homem presta. Por conta de uma realidade que a pessoa viveu,
que é a experiência pessoal dela, que pode não ter sido boa, pode ter sido, inclusive, muito ruim. Só que a partir do momento que eu coloco o mundo inteiro dentro do meu mundo, eu quero enfiar o mundo inteiro num lugar que ele não cabe. Porque você não conhece os quase 8 bilhões de habitantes da face da Terra para você poder afirmar que todos os homens são iguais e que todas as mulheres... Você conheceu todos, 100%? Então, veja, aí a gente ficar criando essa guerra, essa briguinha, é uma falta também de amplitude, de ampliar o olhar, de ampliar a própria alma, para conseguir enxergar o que realmente... Aonde está, então? Aonde está a solução? Não é num grupo, não é num grupo formar um movimento de um lado ou um movimento do outro para a gente ficar defendendo aqui as nossas questões. É no indivíduo. É eu me enxergar como um indivíduo. Eu sou responsável pela minha vida, eu sou responsável pelas minhas ações, né? Então, uma coisa que eu faço aqui, o que a gente faz aqui é trazer a consciência, trazer a conscientização do que é ser mulher, do valor, aonde está o valor da mulher, para que a mulher possa enxergar. Eu vi comentários aqui dos homens falando a respeito da libertinagem, porque a mulher não enxerga mais o valor dela. O valor dela, o que é importante para a mulher, que é realmente formar uma família. Então a mulher não se realiza, ela não consegue se envolver só com a matéria. O homem, eu não vou falar que o homem, não, o homem sim, consegue, mas para ele é mais fácil. Para a mulher, ela muitas vezes idealiza, só que ela negar isso daí e ela querer a quantidade, isso deixa a alma dela muito seca. E com essa questão da revolta, tem um mito que eu até quero fazer uma live a respeito disso, que é o símbolo, inclusive, do movimento feminista, que é a Medusa. Então, o mito de Medusa é uma mulher que ela era muito bela, muito bonita, e ela tem duas histórias, né? O mito grego e a mitologia romana, que cada um traz um ponto. Então, na mitologia grega, ela se envolve com... Eu esqueci o nome. Mas ela se envolve com o marido de Afrodite, se eu não me engano. Se alguém puder me corrigir aqui se eu estiver falando errado. E como penalidade, ela é transformada em um monstro com várias cabeças, com várias cobras no cabelo. E aí, ela não pode mais se relacionar. Qualquer pessoa que olha para ela, vira pedra. Então, o rancor dela, por ela ter se deitado com um outro homem, fez ela se endurecer. E qualquer pessoa que olha para ela, ou seja, qualquer pessoa que olha para o rancor, se endurece. Então, se a gente olhar para o rancor, a gente vai virar pedra. A gente vai se petrificar. E essa não é a substância. Qual é o sofrimento hoje? Por que que as mulheres e os homens sofrem? Porque o que torna a alma é a capacidade de amar. E a gente não está mais conseguindo amar. A gente perdeu a capacidade de amar. A gente quer muito receber. A gente está olhando sempre para aquilo que nos falta. Sempre porque o outro não faz o papel dele, o outro não faz a obrigação dele. Imagina se um dos dois vai ter que ceder, os dois têm que ceder. Por quê? Imagina se ao invés de eu receber o meu marido em casa, eu começar a reclamar para ele do meu dia, começar a reclamar das coisas que não estão certas. Imagina se eu amar ele. Imagina se a minha mulher tá aqui reclamando, tá aqui falando um monte de coisa. Imagina se eu não escuto o que ela tá falando e eu olho para ela e falo assim, nossa, você é tão linda. E eu atravesso ali o olhar, porque às vezes ela só tá falando porque ela quer ser amada. Ela tá reclamando porque ela não sabe se expressar. Ela tá com uma imaturidade ali, não sabe comunicar, né? Ou ela foi ferida por outros homens, está descontando nesse outro homem por uma questão que ela deveria buscar um amadurecimento, ela deveria buscar
compreender de onde vêm essas questões. Então, imagina se a gente começasse a amar mais. Um começasse a amar o outro. Os dois estariam voltados para o que importa. Por quê? Porque o casamento, para ele dar certo, eu não posso entrar no meu casamento pensando na minha felicidade e meu marido pensando na felicidade dele. Porque a gente vai entrar num cabo de guerra. Eu vou dar uma corda para ele, eu vou puxar para cá e ele vai puxar para lá. Eu tô no meu casamento, eu tô preocupada com a felicidade do meu marido. E ele também está preocupado com a felicidade, com a minha felicidade. Ele me coloca em primeiro lugar e eu coloco ele em primeiro lugar. Quantas vezes eu estava fazendo alguma coisa e eu olhei para ele e percebi uma necessidade, larguei o que eu estava fazendo e fui atender a necessidade dele. Quantas vezes ele fez coisas contra a vontade dele, mas porque eu gosto. E ele quer me agradar, porque ele quer me ver feliz. Então é isso. Se nós dois, se o homem e a mulher, ele começar a querer amar, a gente vai ter muito mais a dar, a gente vai ter muito mais a receber. Porque ele tá querendo me amar, eu tô querendo amar ele. Então a gente tá recebendo um do outro. A gente não tá preocupado em sugar um do outro. Exato. E isso é muito maravilhoso, né? Porque eu vejo que o casamento é realmente uma ferramenta de evolução, assim, do nosso ser, sabe? Porque é onde a gente aprende a amar, é onde os filhos, eles veem esse amor surgir e, infelizmente, por tantos obstáculos, é, enfim, né, do que está acontecendo aí com a nossa sociedade, com essa libertação sexual, com a gente faz o que a gente quer, a gente pode ser o que a gente quiser, a gente, né, transa com quem quiser, e enfim, isso também deturpa muito o que seria sagrado, né? E o lar que seria sagrado, ou os interesses materiais, e enfim, exatamente. Agora vamos lá. É, Dani, o que que as mulheres bem posicionadas no feminino, ou seja, não é aquela mulher imatura que só quer saber do dinheiro do cara. Eu quero saber assim, o que que as mulheres bem posicionadas no seu feminino esperam de um homem? Tá. É... O que é difícil falar de o que todas as mulheres esperam, porque isso entra na autobiografia de cada um. Cada um está escrevendo a sua própria história, né? E tem que estar pertinente. Mas eu acho que de um modo geral, a mulher ela espera essa força. A virilidade é a força. E a força, como a gente falou lá no começo da aula, não é uma força simplesmente física, mas é uma força de caráter, uma força moral. Então, a natureza da mulher é instável. A mulher é cíclica. Assim como o feminino é representado pela lua. E a lua tem as fases. E um dia nunca é igual ao outro. A gente tem aqui no mundo símbolos. Se a gente prestar atenção ao nosso redor, se a gente se abrir para a realidade, a gente vai ver o quanto as coisas falam com a gente. Você, todos os dias, você acorda, às vezes no mesmo horário. Você tem segundas-feiras, várias segundas-feiras. Nunca uma se repete, nunca uma é igual à outra. A gente tem essa eternidade, né? Então, a continuação da existência humana é símbolo da eternidade da nossa alma, que a nossa alma não tem fim. Então, ela vai se renascendo, os filhos vão eternizando os pais. Então, a mulher, ela representa essa variedade, essa variação. Ela é cíclica. Então, ela tem. Por que que as mulheres são insatisfeitas? Ela tem isso dentro dela. Ela pode fazer algo com muito esmero, ela pode se dedicar muito para uma atividade, ela não vai achar que aquilo ali está suficiente. Ela sempre vai achar que ela poderia ter sido melhor. Então, é como se ela tivesse uma sede muito grande e como se ela não estivesse satisfeita. E uma mulher madura sabe disso. Ela sabe que ela tem que lidar com esse elemento dentro dela. Olha, eu tenho que receber isso daqui, porque é o melhor que ele me deu. Na condição que ele pode, é o melhor que ele está fazendo por mim. Então, a mulher madura, ela sabe que ela tem essa inconstância. Ela sabe que ela tem muita variação, né? Que ela tá bem, outra ela não tá. Ela tem muita coisa acontecendo no hormônio, no corpo dela.
E ela vai buscar essa estabilidade em quem? O homem dá essa estrutura. Porque o homem, ele é mais firme, mais pesado. Então, quando a mulher não sabe muito o que fazer, o homem fala, então vamos fazer tal coisa. Ai, mas será? Ai, mas não sei. Ai, mas isso. Ai, mas aquilo. Não, vamos, confia. Eu acho maravilhoso isso, porque às vezes eu tô aqui com um problemão na minha cabeça e eu tô, ai meu Deus do céu. Aí meu marido chega, assim, ó, simples a coisa. Vamos fazer tal coisa. Aí eu, é mesmo, né? Acabou. Acabou aqui tudo que eu tô. Então, às vezes eu tô no mesmo dia, eu tô alegre, triste, ai, muita coisa acontecendo aqui dentro. Quando eu olho pro meu marido, ele tá do mesmo jeito. Todos os dias meu marido tá do mesmo jeito. Eu falo, gente, que delícia. Eu vou ficar do lado dele porque eu quero essa estabilidade pra mim. Então, quando o homem ele tem essa presença firme, esse caráter, essa força moral, essa força espiritual também, aí a mulher descansa. Às vezes a mulher tá tensa porque o homem não oferece essa presença para ela poder descansar. Às vezes o homem tá tenso porque a mulher não deixa ele em paz. Ela quer cutucar, ela quer apurrinhar, ela quer resolver o problema, ele só quer sentar no sofá. Deixa ele sentar no sofá, deixa ele ter o momento dele. Depois você conversa, depois você apresenta a ele a questão. E assim, homem, é você apresentar o problema, né? Você apresentar o negócio, o que eu faço? Ou você já apresentar o problema e já dá 3 opções, escolhe uma aí. É assim. Não adianta você chegar no homem com um paradigma muito grande que a cabeça dele não vai funcionar. Ele vai falar, o que essa mulher tá falando? Eu não tô entendendo nada. Nem ela tá entendendo, nem ele tá entendendo. A comunicação fica horrível. Aí eles começam a brigar por conta de uma toalha em cima da cama. Daqui a pouco um tá falando da sogra, do sogro, do cunhado de 1950. Viram... Porque não cortou ali na raiz. Então o que a mulher espera é esse elemento da força que vem da virilidade. Sim, e é perfeito isso, porque o homem, ele só é completo quando ele não está totalmente no masculino e nem está no feminino. Ele tem um balance, né? E, na verdade, assim, não é um 50%, na verdade, é assim, uns 75% masculino e uns 25% feminino. Só que esse feminino, ele precisa ser ativado também, ele precisa ser cultuado. Um homem, para ele estar emocionalmente estável, ele precisa também ter uma conexão espiritual. Ele não pode ficar apenas na matéria racionalizando, porque senão ele vira um robô, ele vira uma máquina. Ele vai se colocar sempre no trabalho, vai sempre estar, né, sendo, como fala aquela palavra, pragmático. E o pragmatismo nem sempre é bom, porque você acaba perdendo o melhor da vida, que é exatamente esse balanço que o feminino proporciona para o homem, né? E você... E aí, dentro do que os homens bem posicionados em seu masculino esperam de uma mulher, você vai me ajudar a responder, né? Pelos estudos, né, que eu tive em relação a isso, os homens bem posicionados no seu masculino, eles vão querer dessa mulher que ela seja carinhosa, prestativa, acolhedora, doce, cuidadosa com as palavras, que reconheça o, o que ele faz, o fazer dele, porque o homem, ele é muito mais, ele é essa ação, né? Então, que reconheça esse fazer. E além do sexo, né? Lógico que isso aí, desde o do título lá da live, é o que todos queremos. E você, me conta mais, o que você pode complementar aí sobre essa questão? Você que também estuda esse lado do homem, mas não ajudando o homem, mas sim falando para as mulheres, olha, o cara que está bem posicionado no masculino dele quer o quê? O que você fala para as suas mentoradas? Ele não quer um brother. Ele não quer um outro homem na casa, né? Ele quer ser um homem, deixa ele ser um homem. Então, isso é uma coisa que eu falo bastante para as meninas. Só um comentário, Lari, a respeito dessa parte feminina do homem. Inclusive, o carinho, o homem ser carinhoso, isso é importante para a mulher. Vem desse lado dele feminino. Às vezes a mulher, ela
tá muito tensa e só de ele abraçar, beijar, isso já ajuda ela a relaxar. Então, veja, a mulher, ela precisa desse relaxamento, ela precisa estar relaxada, né? E o homem, assim como a gente tem o símbolo, inclusive no sexo. Como é que o sexo acontece? A mulher relaxada e receptiva e o homem rígido e incisivo. Então, isso não é à toa. Isso revela algo da nossa natureza também. E aí, um homem masculino, ele sabe o que ele quer. Então, ele não vai se relacionar com uma mulher insegura. O homem masculino com uma mulher insegura, ele não se interessa. A mulher insegura não chama a atenção dele. Ele quer uma mulher segura de si, mas que sabe ser mulher. Então, que tenha presença. Vamos pegar uma cena de um encontro. Eles saíram para jantar. E aí ele foi lá, vai querer levar ela num restaurante. Foi lá, buscou ela na casa dela. Aí vem ela, bonita, perfumada, elegante, andando. Só o andar, o nosso corpo conversa. Nosso corpo fala sem a gente precisar abrir a boca. Então, é a postura, é a escolha dela na roupa, na maquiagem, é o comportamento dela. Tudo isso ele tá de olho, ele tá analisando. A gente acha que o homem não repara? Mentira. O homem repara sim. Então, ela traz a presença, ou seja, tudo que ele preparou, né? Então, eu vou levar ela para jantar, eu vou fazer questão, vou pagar a conta, cavalheiro, né? E por que que ele vai fazer tudo isso? Porque vale a pena a presença dela. O que é uma mulher insegura, ela não sabe ela não sabe o que falar. Ela tem receio de falar sobre o que ela acha importante, o que ela valoriza. Olha, não, porque eu adoro criança, eu adoro natureza, eu amo ir pra praia, eu amo ler, eu amo fazer certas coisas. É aquela mulher que sabe quem ela é, assume quem ela é. Agora é aquela mulher que fica, ai, não sei, ai, mas o que que você acha? Ai, mas o que que eu... Ah, que fica Ou usa uma oscilando. máscara, né? Ou usa uma Exato. máscara, né? Assim, tipo, dessas Maria vai com as outras. Ah, eu vou fazer um estilo assim porque esse é o meu estilo, né? E aí nem é o estilo e acaba sendo, né, por causa da influência, ou enfim, fala que gosta de uma coisa, na verdade não gosta. Exatamente. Ou, por exemplo, fica nesse chove não molha, né? Sem saber o que quer. Porque, assim, da mulher, como você falou, é natural da gente estarmos na dúvida, assim, bater e o homem tomar a decisão. Mas essa insegurança que você está se referindo, certamente é uma insegurança do seu ser. É aquela mulher que não se conhece. Ela não, ela é vacilante, ela não sabe para onde ir porque ela não tem uma profundidade, ela é rasa, ela é superficial, ela não tem uma conexão com o seu lado espiritual. É uma mulher que está desconectada, inclusive, é, né, o feminismo, não sei se foi o feminismo, né, dos anticoncepcionais, né? A mulher que toma anticoncepcional, ela está toda desconectada da natureza dela, ela não sabe o que, que é ela funcionar naturalmente, ciclicamente, ela não tem noção disso aí, né? Né? Fizeram um comentário, Diógenes, o homem romântico assusta a mulher de hoje. Só se for a mulher que está no masculino. Não tem como a mulher É, de hoje. feminina ela se assustar com o homem romântico. Eu achei a coisa mais linda, o meu marido, quando a gente saiu, ele abriu a porta do carro para mim. Adorei isso. Só que aí é que tá. A mulher, ela precisa também ultrapassar a aparência, assim como o homem precisa ultrapassar a aparência. Porque eu posso manipular a minha aparência de feminina. Eu posso fingir uma feminilidade. Mas a gente nunca pode esquecer do que o Julian Marias diz. A pessoa vem no rosto. Não tem como falsear o meu olhar. Não tem como falsear o meu tom de voz. Não dá. A gente percebe na expressão do olhar, do rosto. Então, se a gente estiver atenta e atento ao outro, a gente percebe quem o outro é. Então, a mulher que está no masculino é essa mulher influenciada por pensamentos progressistas, né? Pelo pensamento revolucionário.
E no que o psiquiatra Jung chama, é a mulher que está identificada com o inconsciente dela. Porque como a gente falou aqui, eu sou mulher, mas eu sei que existem homens. Então, o fato de eu saber que tem homens, eu crio uma imagem masculina na minha cabeça. Então, eu faço uma projeção do que é ser um homem. E vice-versa, o homem também. Ele faz uma projeção, ele não sabe o que é ser mulher. Ele projeta na cabeça dele. Então, a mulher, atuando no masculino, ela pega esse inconsciente, esse conteúdo, essa projeção, e é como se isso dominasse ela. E o homem também. O homem no feminino é como se a projeção dominasse. É o ânimos na mulher, o masculino, e a ânima no homem, o feminino. Por isso que eles começam a brigar, porque o homem na ânima é como se ele tivesse uma mulher ciumenta na cabeça dele e ele é rival da mulher. E a mulher no ânimos compete com o homem, briga com o homem. Então essa mulher, ela não está agindo, ela não está instalada no feminino. Ela está aí numa projeção, numa ideia, ela está numa imaginação e ela tomou aquilo para si. Ela não consegue enxergar o masculino. Ela acha que ela tá agindo como tal, só que não, porque ela não é homem, entende? Sim. Então, o que os homens esperam? A mulher acolher. Poxa, a gente demonstra o nosso entusiasmo. Poxa, aqui como falaram, né? A mulher se assusta com um homem romântico. Agora imagina um homem que comprou flores para uma mulher. Quando ele vê o sorriso, o entusiasmo, o agradecimento, o abraço, aquilo valeu a pena para ele. Então é a mulher demonstrar. E aí, se ela fica com medo, ai, mas o que será que ele vai pensar? Ai, mas eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Se a gente fica nisso, a gente deixa de observar o momento e de saber como de fato a gente tem que se portar. Então, é a mulher que ela consegue acolher, que ela consegue prestar atenção, ouvir o homem, se É. interessar por ele, E perguntar eu quero, coisas. eu quero aproveitar a sua fala aí para falar o seguinte: todos os dias, Dani, eu pergunto pro pessoal que me segue lá no Instagram, lá nos stories, você orou, meditou e agradeceu? Porque essa é uma forma de você se conectar com a sua intuição. Porque a pessoa que medita, a pessoa que ora, se conecta com a espiritualidade. Ela vai conseguir perceber se a mulher que está à frente dele está usando uma máscara ou não. Mas com certeza ele vai olhar para o decote, vai olhar para a bunda, vai olhar para tudo quanto é forma, coisa, né? Para as pernas da mulher. A mulher, às vezes, ela é sedutora, ela tá mal intencionada, ela já sabe, assim, como te engatusar, né? Como dizia uma pessoa, para poder te seduzir. E aí, se você não estiver esperto, se você não estiver bem conectado com o seu ser, bem centrado, meditando, pleno, alerta, você não vai conseguir detectar essa energia. Você vai ficar naquela vibe ali da matéria, ali do tesão, ali da atração sexual e não vai dar bom, não vai dar bom. Você vai ser usado, porque é, é muito difícil, assim, não estou falando que não acontece, mas pode acontecer de você acabar envolvido, apaixonado por uma pessoa que, na verdade, só está te manipulando, né? E você pode se distrair, né, perder seu tempo com as distrações e não se conectar. Então, eu já estou fazendo aqui uma propaganda para os meus homens aí iluminados que comecem a fazer meditação, orar e agradecer. Pergunte-me como depois da live aqui, porque eu tenho a solução para vocês. Eu queria. O próprio negócio faz aí, ó, botou aqui, ó, uma pergunta. Como que uma pessoa sai dessa situação de estar com uma mulher muito no masculino? Ou sai dessa situação? Como que sai desse inconsciente? Primeira coisa, reconhecendo que você está nele. Eu percebi, uma vez eu fui numa palestra do Wendel Carvalho. Ele fez uma imersão e ele começou a falar do tema da feminilidade, da masculinidade. Da mulher que ela está o tempo inteiro na ação. A mulher que castra o homem. Que ela quer fazer tudo, não deixa ele fazer nada, invalida o que ele faz, quer mandar em tudo, quer tomar as decisões. E aquela mulher que está na rigidez. E é a mulher que está agindo, só que muitas não sabem porque aprenderam a ser dessa forma.
ou aprenderam, ouviram exemplos e falou, não, então é assim, ainda mais agora, né, de 200 anos para cá, que a gente vem sendo influenciada mesmo a buscar essa força. Hoje, olha só a palavra que está em alta da mulher, empoderamento, poder. Então a mulher ela está sendo levada muito para o poder, então para fazer, para agir, ela está sendo induzida mesmo a estar nessa força masculina. E aí quando você tem consciência disso e você sente, porque o corpo diz, o corpo da gente sinaliza o cansaço, a ansiedade, o estresse, ela está muito irritadiça, muito briguenta. Isso são sintomas apenas. Não é você simplesmente só parar de brigar. Ai, não, para de discutir. Aí fica acumulando raiva, fica acumulando rancor. Continua fazendo as mesmas coisas. Também vai explodir para um certo lado. Então, deixa o homem ser homem. É a mulher ir para o feminino. Ela parar de querer fazer tudo. Ela vai... Não, deixa que eu faço. Não, deixa que eu pego. Não, deixa... Ela vai empurrando o homem para uma questão de se acomodar. E o peso do homem já leva ele também para ficar mais acomodado. E o homem também perceber se ele tá demais, né, no passivo, de não buscar esse ímpeto, essa virilidade. Então ele perceber também que o homem, quando ele tá no feminino, ele fica com raiva da mulher, ele fica com rancor, ele fica querendo disputar. Então, se ele tá nessa disputa, se ele tá nessa raiva, nesse rancor, ele também se conscientizar de que ele precisa trabalhar a virilidade dele, ele precisa trabalhar essa força dele. Curar o feminino, né, dentro dele, porque realmente um homem ressentido, ele tem muito a trabalhar, né, ser trabalhado. E aí eu queria até falar aqui, ó, porque o Oswaldo botou assim, ó, então, mas a maioria das mulheres de hoje valorizam mais o homem que são famosinhos de academia do que o homem que abre a porta do carro para ela. Então, Oswaldo, essas mulheres, elas estão na inconsciência delas. E da mesma forma que existem homens inconscientes que estão né, rodando um ciclo vicioso, mulheres também estão nesse ciclo. Então, realmente, pode ser que seja a maioria devido às influências, mas eu quero dizer para vocês que o dia que, graças a Deus já tem bastante tempo, mas que eu comecei a mudar o mindset e falar, parar de escutar homens não prestam e começar a mantrar na minha mente homens prestam, homens são valorosos, homens são maravilhosos, que foi que eu me abri para um mundo de possibilidades de homens valorosos, assim como o Oswaldo, por exemplo, que fazem com que essa hipergamia aí, que é o fato de uma mulher pegar, tá mais atraída sexualmente por um homem que é forte fisicamente, né, passa a valer menos. Então, assim, uma mulher madura, ela pode olhar para esse lado desse homem que está com esse físico aí atrativo, porque mulher não é morta, né? A gente também quer ter relação sexual, a gente se sente atraída, a gente quer beijar, a gente quer ter essa coisa da sedução e do sexo, que isso faz parte da gente, que nós somos seres humanos, animais também, mas que ela não vai olhar somente para isso. Então, um homem que tem os músculos lá, mas ele não tem essa destreza que, como a Dani está falando aí, esse homem ele vai ser desvalorizado, ele não vai ser mais tão essencial na vida dessa mulher. É como se realmente, poxa, não valesse a pena seguir um relacionamento só porque o cara é fortão ou bonitão. Porque esse cara não entrega o que uma mulher que está madura precisa. E aí eu acho que cabe, então, a todas nós, mulheres e homens que estão aqui presentes ouvindo, esse olhar para dentro de nós mesmos para a gente se perguntar o que é que a gente está querendo dentro de um relacionamento, de fato e de direito. Porque
Eu estava conversando com um colega meu do meu trabalho, o outro trabalho que eu tenho, que a gente evolui, a gente anda para frente muito mais quando a gente está dentro de um relacionamento do que solteiro. Solteiro parece que a gente fica parado, travado, parece que as coisas não andam, ou anda de um jeito que de repente, né, não é tão feliz. Mas se você está dentro de um relacionamento saudável, maduro, onde você consegue se ver um futuro com essa pessoa, conversando, fazendo coisas que vocês ambos gostem, pronto. É, e aí é aquela coisa de você questionar por que que você está atraindo certas situações para sua vida que te confirmam o que você quer, confirmam aquela verdade que você construiu na sua mente, porque, né, a gente funciona como um programa de computador. Você instalou aquele programa de computador, vai rodar aquilo ali. Então, são as leis universais, semelhante atrai semelhante atrai semelhante. O que é Exatamente. que você está vibrando para atrair pessoas, situações que o seu ser está emanando? E aí, mudando o mindset, mudando o paradigma, mudando, você vai conseguir enxergar mulheres que, de repente, muito de repentemente, não seriam tão atraentes como aquelas que gostam dos homens da academia, mas que te ofereçam um bem-estar que é o que o homem maduro quer, que é aquele acolhimento, aquela atenção especial para o que realmente importa. Que mais? Ah, um lar verdadeiro, com paz, com tranquilidade, com sabedoria, com amor. É um amor que, no final das contas, todo mundo quer. O que que a gente quer desde quando a gente nasce? É amor. A gente é bebezinho, a gente quer o quê? A gente quer leite, quer amor, né? Nas interpretações aí do neném. E aí é isso. É Assim, verdade. ó. E aí, Dani, a gente está quase terminando aqui o nosso tempo. Eu só vou abrir aqui porque só veio uma perguntinha aqui dentro que é do Oswaldo também. O que fazer com as mulheres que valorizam os homens que são ditos como os caras? Ah, tá. Eu acho que ele meio que repetiu a pergunta dele, né? Aí não dá para ler o resto. E tem que ver o porquê que você, como você falou, né, Larissa, não são todas as mulheres. Não é próprio da mulher se interessar em primeiro pela beleza do homem. Porque quem olha para a beleza em primeira instância é o homem. O homem, sim, ele busca a beleza da mulher. A mulher, ela busca a força do homem. Então, tudo bem, a gente também gosta de olhar a beleza. Lógico, mas isso não é fator decisivo. A preferência da mulher estar só na aparência, isso revela uma mulher que está querendo agir como um homem. E por Sim, que então olhar simplesmente para essas mulheres que estão olhando para outros homens que não têm nada para oferecer além? Porque também não dá para julgar, não é porque o cara tá na academia que a gente vai dizer que ele não tem inteligência, que ele não tem um espírito. Às vezes o cara tá claro. lá malhando, mas ele tem um conteúdo, uma vida interior. A gente só vai conseguir descobrir no contato com essa pessoa. Então, também tem muito homem que só quer a mulher que tem a bunda maior, que tem o peito maior, que tem o corpo mais bonito, que tem o rosto mais bonito. E também não quer olhar para uma mulher que às vezes não tem todos esses estereótipos, inclusive estereótipos que foram criados por conta da pornografia. As mulheres que começaram a dar vazão também, porque o que estava no imaginário do homem, né? A pornografia ganhou muito espaço no mercado e poluiu a mentalidade do homem e da mulher. O homem tanto olha para a mulher só nessa matéria, nessa questão física, e a mulher quer cada vez mais atender esse padrão aí, que é impossível, que não é real. O ser humano real não tem aquelas características. Então a gente precisa limpar o nosso imaginário também, para a gente poder olhar para a pessoa, para o ser humano mesmo, tal como ela é. Exatamente. Olha, Dani, tem a pergunta aqui da Sabrina, ó. O homem distraído pelas mulheres de Instagram e dos filmes. O que sua mulher pode fazer para trazê-lo para a realidade? Isso é uma Então, queixa, isso é uma coisa que eu recebo muito.
É isso que a gente estava falando agora. O imaginário alimentado pela pornografia. Antigamente, para a pessoa ter contato com uma revista pornográfica, era uma coisa mais discreta. Então, as revistas elas estavam meio escondidas, os filmes também estavam tudo meio escondido, então tinha aquela vergonha de chegar, de pedir, de esconder, de ir para casa e de ficar numa privacidade ali para poder acessar esse tipo de conteúdo. Hoje em dia, qualquer lugar onde você está, você acessa pelo seu celular. Tá muito fácil isso. Tá muito objetificado. A mulher está objetificada e o olhar do homem para a mulher também está objetificado. Então, o homem, ele tá lá naquela ilusão, naquele imaginário, se alimentando daquilo. Aí a mulher descobre, ela acha que a culpa é dela, ela acha que ela é insuficiente, que ela tá fazendo alguma coisa de errado, que ela tem que parecer aquela mulher ali para ela agradar ao homem. Então, a primeira coisa é a mulher saber que aquilo não é culpa dela. Não é porque... Ou também, de fato, às vezes ela não cuida. Se ela não cuida da beleza, que passe a cuidar. Se ela não cuida da saúde, que passe a cuidar. Que ela não desmereça esse cuidado. Porque é importante, sim. A gente se preocupar com a beleza. É super importante isso. Mas também saber que não é culpa dela. Ou se ela está afastando ele dela. Ou se ele está num vício, se ele precisa de alguma ajuda profissional para tratar esse vício. E é o amor. O amor, ele, como a gente já falou aqui, a alma humana, ela busca o amor, ela não sobrevive sem ser amada. E não sobrevive sem amar. Então, uma pessoa que se sente amada, como ela vai ser insatisfeita? Como ela vai querer buscar outra coisa? E para a gente poder amar o outro, é a gente ver... Porque você falou isso lá no começo da live e eu também escuto muito isso. Eu faço de tudo pelo meu marido. Eu faço de tudo pela minha mulher. O que é que você chama fazer de tudo? Você está julgando o que é que a pessoa precisa ou você realmente está olhando a necessidade da pessoa para você atender? Porque uma vez eu dei um exemplo, né? Às vezes a pessoa está com fome. E você chegar com 2 litros de água, a fome dela você não vai saciar. Ou a pessoa está com sede e você chega lá com um prato de cuscuz, você não vai saciar a sede. Então, eu fiz de tudo, mas você não fez o que ele precisava. Então, você não fez de tudo. Você fez o que você achava que deveria fazer. Mas você está atenta? Você está atento ao que a mulher, ao que o homem precisa para você fazer algo? É diferente. É isso aí. Olha, a mudança de comportamento, a mudança de energia, a gente se limpar, né, esse conteúdo aí inconsciente, parar de se distrair para os homens que estão ouvindo aqui, essas distrações mundanas que te levam a olhar para mulheres, enfim, né, internet, pornografia, masturbação constante, videogame, álcool e outras drogas, que também é um objeto dos meus estudos, né? Essa parte dos vícios, elas são distrações para a gente não servir ao grande arquiteto universal, que é Deus. E aí eu vou deixar aberto aí para a crença de qualquer pessoa que estiver ouvindo. Eu sei que também tem alguns ateus aí, mas possivelmente falam que não acreditam em Deus porque não acreditam, de repente, no Deus que a igreja prega, mas que sabem que existe uma energia fundamental e é onde que a gente vai para, no final das contas, né? Quando a gente se livrar desse corpo que a gente sabe que é muito perecível e não vai eternizar. O que vai eternizar é a nossa alma, é o que a gente leva conosco, o que a gente monta, né? Então vamos desmontar o que é do humano irracional, né? Que são o egoísmo, a inveja, os ciúmes, o controle e todas essas, né? O mal olhado, enfim, todas essas situações aí que deturpam aí o ser humano e impedem que ele seja realmente feliz, né? Parar, começar a gente ficar mais autorresponsável, ou seja, trabalhar a nossa postura diante, né, do que está vendo
começar a ser responsável de ver assim, olha, se eu estou atraindo esse tipo de mulher, tem alguma coisa errada comigo. O que que eu tenho que mudar, né? Para poder melhorar esse aspecto. E eu, sinceramente, não vou fazer propaganda de vocês ficarem sozinhos, dos homens ficarem sozinhos. Não faço essa propaganda. Eu faço propaganda de vocês, exatamente isso. Limpa, reconhece o que está te impedindo de encontrar uma mulher especial para que essa mulher apareça na sua vida. Pode demorar um tempo, de repente, esse tempo ele é necessário exatamente para você poder também se fortalecer dentro da sua segurança própria, do homem que você é, e a mulher também, né? Assim como eu vejo muito por mim, assim, né? O quanto que eu tive que tirar de mim para eu poder encontrar uma pessoa legal, né? Especial e me conectar com a essência dele, não com a aparência ou, enfim, com o que ele pode me proporcionar, né, Dani? Dani, querida, quero agradecer demais a sua presença aqui com a gente. Gostaria muito de te convidar para as próximas, tá bom? E vou deixar aqui um espacinho para você se despedir ou deixar uma última frase aí pro pessoal. O pessoal tá gostando? Fala aí pra gente, quem tá aí ó, ao vivo, faz algum comentário. Fala aí, Dani, para. Olá, você estava falando e eu lembrei que uma vez eu estava na academia e uma senhora, coisa mais linda, uma senhora de 70 anos. E aí ela conversando comigo, ela falou assim, olha, eu sou casada há 50 anos com o meu marido. E a gente nunca brigou. A gente nunca teve uma briga. Eu virei pra ela e falei assim, nossa, sério? Que difícil, né? Ela falou assim, sim, porque nós não somos cachorros. Quem briga é cachorro. A gente é ser humano. A gente não tem que brigar. Gente, eu achei aquilo a coisa mais linda, porque de fato, né, brigar, xingar, discutir, isso é muito no plano animal ainda. O ser humano, ele tem uma alma. Nós somos mais elevados, precisamos nos portar como tal. E aí, às vezes, você vê uma coisa errada, você que é esposa e você que é marido, porque eu acho que namoro, se você viu a coisa errada, você tem que sair fora. Não insiste no namoro. Você viu que tem um negócio ali, sai fora. Agora, no casamento, você fez um juramento de alma. Então, se a pessoa está fazendo algo errado e você se cala, você tá compactuando com o erro. Você está deixando a pessoa errar e encaminhar a alma dela para um lugar ruim, para o inferno. Só que você comunicar isso à pessoa. Olha, isso daí tá errado o que você tá fazendo. Não tá legal. Mas saber conversar igual gente. Então, essa última mensagem que eu queria deixar é isso. É esse diálogo da gente saber conversar igual ser humano. Perfeito. Eu adorei. Eu não estou vendo mais os comentários de ninguém. Todos sumiram aqui da minha frente. Não sei o que que eu fiz, mas queria te agradecer demais. E eu queria pedir para todo mundo aí que está vendo, quando eu liberar essa live, que ela vai ficar gravada, que vocês curtam e comentem o que que vocês gostaram mais da live, o que que vocês gostariam de ver mais, porque senão ela vai ficar lá solta e ninguém vai falar nada, né? Mas a galera aqui entrou por aqui. Viu? Então, deixa esse pedido aí especial. Agradeço demais, Dani, e volte sempre aqui para a gente poder fazer mais uns bate-papos, assim, porque eles são muito importantes aqui para o pessoal que me segue, viu? Eu que agradeço pelo convite, querida. Obrigada Muito, e, quando quiser, muito, estou às ordens. muito obrigada. Um beijo. Um Boa beijo, noite. com Deus. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, gente.